Salmo 23, versículo 5 diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Todos nós, em algum momento, enfrentamos oposições, pressões, resistências. Quem nunca teve alguém fazendo oposição a você? Quem nunca teve alguém lutando contra? Quem nunca teve alguém peitando? Quem nunca teve alguém desrespeitando? Quem nunca teve alguém fazendo bullying? Quem nunca teve alguém resistindo? Quem nunca teve alguém querendo competir e concorrer? Se você nunca passou por isso, você deve estar entre o 0,0000001% da raça humana. Porque todo mundo tem alguém. Se Jesus, que era puro, reto e perfeito, Filho de Deus, sofria oposição, imagina você e eu. Se ele não foi unanimidade, imagine a gente, com todos os nossos defeitos, juntos com as qualidades, tudo aquilo que nos faz ser o ser que nós somos, né? Esse conjunto que compõe a nossa natureza e a nossa identidade. Todos nós temos nossos opositores. E quando nós olhamos na Bíblia, e eu tenho falado muito sobre lutas, né? Porque a gente começa a ver que o povo está muito com luta, muito com prova. Então, vamos pegar e dar injeção de fé, para que você se levante e não desista. A cada vez que eu gravo um programa de TV, a cada vez que eu tenho que fazer abertura, eu sempre digo: olha, está começando agora mais um novo dia, esse encontro que eu tenho com você toda semana, para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração, para dizer a você: não desista, continue. Sabe por quê? Porque aí fora tudo está dizendo a você para desistir, tudo está dizendo a você para cancelar os seus sonhos, para anular a sua vida, a concorrência desleal, sabe? Há sempre pressão para fazer você retroagir. E eu estou aqui nessa manhã para dizer a você: continue, a despeito das adversidades, continue a jornada, porque o Senhor é contigo por onde quer que fores. Há promessas de Deus, existem promessas de Deus para você, que te garantem que você vai ter dificuldades. Há palavras de Deus para você que garantem que você vai ter lutas. Mas junto com todas essas lutas e problemas, a promessa de Deus, ela é completa quando diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Essa é a promessa. E talvez você tenha ouvido falar e muitas vezes pegar e combater o uso distorcido desse versículo: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. O que eu não concordo é as pessoas usarem só o final e esquecerem de dizer a você que no mundo nós temos aflições, mas Jesus disse: tem de bom ânimo. No meio dessas aflições há a possibilidade de termos bom ânimo e sabermos que há quem cuida de nós, e há quem batalha a nossa causa, e há quem peleja a nossa guerra. Queridos, a Bíblia, ela retrata lutas constantes, competições constantes, guerras constantes. Há uma luta eterna entre o bem e o mal. Há uma luta constante entre forças opositoras. Há uma luta constante e há uma sucessão de homens que, ora, sucumbem a essas lutas, e outros que chegam e conseguem superar as suas adversidades. Você tem a opção de escolher se você vai ser vítima da situação ou se você vai ser mais o vencedor em Cristo Jesus. Essa decisão está com você. Ele deu as armas, Ele deu a capacidade, Ele dá a palavra, Ele dá a promessa, e quem tem que tomar a decisão somos nós. Por que Deus nos leva a passar por tantas pressões e oposições? Por que tantas pressões e oposições? Por que tantas lutas, sabe? E quando a gente fala de luta, luta sempre envolve alguém se opondo a você. Ou uma situação que entra de frente contra a sua vida.
Não apenas pessoas, mas às vezes uma questão de conjuntura familiar, uma situação de problema, uma situação de questão de emprego ou de saúde, seja lá o que for, geralmente faz oposição. Mas eu digo a você, todas essas lutas, e nenhuma delas tem o objetivo pela parte de Deus de paralisar você. Mas eu quero que você entenda que todas as lutas que você passa, elas são apenas mais uma etapa para que você consiga alcançar o projeto de Deus na sua vida e completar aquilo para o qual você foi chamado. Não pense que Deus permite que você passe a luta para que você regrida, você caia e tombe num campo de batalha. A proposta de Deus para você é que você consiga usar isso aí para completar o seu chamamento. Por isso eu digo nessa manhã, não desista. Essa luta que você tem, ela vai ser a chave de Deus para que você possa alcançar o seu destino em Cristo Jesus. Não desista, não desista. Não se alcança, meus queridos, muitas vezes o plano de Deus, não se alcança um projeto de Deus, não se alcança um propósito ou um destino, sem muitas vezes não termos oposição e nem inimigos. Muitas vezes nós não entendemos, você está fazendo tudo certo, você está levando a sua vida da forma mais digna e de acordo com aquilo que a palavra de Deus orienta. Muitas vezes você tem tido uma vida de santidade, uma vida de busca desenfreada por Deus, e mesmo assim você se depara com situações e com momentos que trazem transtorno, e você de repente parece que se depara com uma parede intransponível de concreto armado que impede o seu caminhar. Não é apenas uma porta que se fecha, mas às vezes uma muralha que faz essa oposição. Eu quero dizer a você que Deus usa todas as coisas para o teu bem. Essa é uma promessa. E às vezes a gente não entende, porque muitas vezes aquilo que não parece tão palatável, tão doce, tão gostoso, aquilo de repente é algo que Deus vai usar para abençoar a sua vida. Muitas vezes quando nós estamos enfermos, o remédio é amargo. Muitas vezes quando nós estamos debilitados, o tratamento ele é dolorido. Muitas vezes quando nós estamos enfraquecidos, aquilo que vai nos levantar não é tão doce ao paladar, mas é aquilo que há de nos levantar. Muitas vezes também na nossa vida, no dia a dia, aquilo que parece ser o remédio amargo é aquilo que vai trazer a nossa cura. Sabe, a pedra que foi colocada no seu caminho não é uma pedra de tropeço, mas nada mais é do que um trampolim para Deus te levantar para um novo nível. Certa feita, nós vemos a história de Davi, quando ele se depara com as suas adversidades, mas em especial com Golias. E eu vou dizer a você algo que me impressiona muito, 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 muito. Quando o salmista diz, no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter passado pela aflição. E aí quando você ouve esse texto, foi-me bom ter passado pela aflição, a impressão que dá, o que soa, é de um masoquista que gosta de sofrer e gosta de apanhar. Alguém que tem um prazer na dor e no sofrimento. Foi-me bom ter passado, foi bom, eu gostei de ter passado pela luta, eu gostei de ter passado pela prova. Quem é que tem consciência de chegar e falar isso? Qualquer um de nós que está passando por um momento de dor, de perda, de oposição, de resistência, vai ter a capacidade de virar e falar assim: olha, está sendo bom passar pela prova. Ninguém gosta. Quem é que gosta do deserto? Sabe, quem é que gosta de passar na fornalha? Quem é que gosta de estar ali sendo pressionado por Faraó? Quem gosta de estar na cova dos leões? Ninguém. Mas o salmista diz: foi-me bom ter passado pela aflição. E quando a gente vê a história de Davi, e nós nos deparamos com todos os seus enfrentamentos e tudo aquilo que ele teve que passar, eu vou dizer uma coisa: existiram pessoas importantíssimas na vida de Davi. Existiram pessoas que foram criadas, você vê assim, elas surgiram para serem peças chaves no projeto de Deus na vida de Davi. Aí você pode pensar,
sobre a sua família, você pode pensar sobre Samuel, o profeta Samuel, que conduzia espiritualmente o povo. Foi o profeta Samuel, foi da sua boca e das suas mãos que saiu a ordem, né, que Deus determinou através de Samuel, o levantar de Davi como rei. Que coisa! Foi Samuel que ungiu, foi Samuel que declarou, foi Samuel que foi até a casa de Davi. Poderia ser Saul, um grande opositor e perseguidor de Davi. Alguém que durante essa primeira caminhada de Davi até ele assumir o trono, esteve no seu encalço e tentando por diversas vezes destruir a sua vida. Mas eu quero dizer a você uma coisa que é muito interessante na Bíblia. Talvez a peça-chave da história de Davi não tenha sido nem tanto Samuel e muito menos Saul, mas a peça-chave, a peça principal da engrenagem que levou Davi a um novo patamar, chamava-se Golias, o gigante. Não pense você que Davi era um guerreiro. Não pense Davi que você não pense você que Davi era um grande soldado, combatente, cheio de medalhas e que havia conquistado grandes vitórias. Não, Davi era um jovem, um garoto franzino, quase um adolescente, saindo da adolescência, no qual ele tinha na sua prática o cuidar do rebanho e matar ursos e leões, mas nunca enfrentaram o calor de uma batalha. E ele se depara com a batalha na sua frente, mas naquela batalha surgia alguém que era maior, mais forte e mais poderoso do que ele mesmo, que era um gigante. E aquele gigante, ele se colocou como opositor a Davi, como inimigo que o peitou e que disse tudo aquilo que o diabo queria dizer a Davi. A boca de Golias era a boca de Satanás para diminuir a pessoa de Davi. Quem é este menino? Quem é este menino que vem armado de pau e pedra? Essa criança não é capaz de absolutamente nada. Ele é incapaz de fazer, ele é incapaz de agir. E eu digo a você, o diabo vai levantar sempre pessoas contra a sua vida para diminuir aquilo que você realmente é em Deus. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós não conseguimos discernir. Por isso que a Bíblia fala que a nossa guerra não é nem contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Porque o que está por trás de um opositor, de um gigante como Golias, não é um exército filisteu, mas é a fúria do inimigo para parar a sua vida, para diminuir você da posição que você está. Mas eu digo a você nesta manhã que Golias é peça-chave na vida de Davi, como a oposição que você enfrenta é peça-chave na sua vida. Sem Golias, Davi não chegaria ao trono. Sem Golias, ele não seria um herói. Sem Golias, ele não estaria combativo. Sem Golias, o gigante que havia dentro de Davi não floresceria. É no meio da sua batalha, quando você não vê escape, quando você vê Golias na sua frente, que o Espírito de Deus se levanta, toma a sua vida, muda a sua história, e aí você depois olha para trás e fala: foi-me bom ter passado pela aflição, porque só assim aprendi quem Deus é. É assim que Deus trabalha. Ele bota oposição, mas ele bota essa oposição para te levar a um novo patamar. Você passa aquele obstáculo e você não tomba, mas você sobe. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Davi só descobriu o guerreiro que ele era quando ele recebeu a peita de Golias. Não foi o que o rei Saul fez com Davi. Porque Davi, quando se encheu de todo aquele reme-reme de Saul, Davi largou Saul e foi tocar a vida. Ele não ficou peitando. Ele não tomou Saul como seu inimigo opositor, mas ele respeitou Saul até depois de morto. E honrou a descendência de Saul. Essa é a diferença. Mas Deus usou um gigante para mostrar primeiramente a Davi que ele não era um menino que estava armado de pau e pedra, mas que ele era um guerreiro do Senhor dos Exércitos e que nada poderia impedi-lo. E Deus usou
a figura de Golias, para que todo o povo soubesse quem Davi era. Está disposto a enfrentar Golias? É porque Deus quer te levar a um novo patamar. E Deus quer mostrar a todos que estão ao seu redor quem você é e a sua capacidade dele. Foi na pressão do inimigo, na pressão da oposição, que Davi tirou o melhor que ele tinha. Não desista, não desista. Ainda que um exército se acampe contra você, ainda que a guerra se levante contra você, há um Deus que te sustém, e ao Senhor dos exércitos que dá ordem aos seus anjos a teu favor. Por isso não desista. E eu vou repetir isso nessa mensagem até o final. Não desista da jornada, apesar da oposição, apesar da resistência. Continue, porque você há de transpor esta muralha. Nós temos outros homens, nós temos Elias. Que coisa, Elias era um homem tremendamente usado e com unção sobrenatural da parte de Deus. Um profeta que a palavra de Deus na boca de Elias se cumpria cabalmente. Deus tinha algo com Elias que era surpreendente, que você praticamente não vê em nenhum outro homem. Aquilo que Elias falava, Deus ratificava. Aquilo que Elias dizia, Deus concordava. Aquilo que Elias profetizava, Deus efetuava. Essa era a figura de Elias. E a gente vê Elias surgindo ali em 1 Reis, no capítulo 17. A Bíblia não dá muitas informações sobre Elias. Elias surge, ele aparece, né? De repente aparece no capítulo dizendo: Elias o tesbita. É assim que Elias surge. Você não sabe a origem, você não sabe os pais, você não sabe muito detalhe da sua descendência, você não sabe a sua infância, adolescência, se ele matou leão ou urso, você não sabe nada. Mas eu vou dizer uma coisa que a gente sabe no capítulo anterior. Antes de Elias surgir, surgiu Jezabel. Viu? Antes de Elias surgir, surgiu Jezabel. E quando você vê a trajetória de Elias, e Elias pega 2 reis em Israel, mas o terrível, o pior de todos eles chama-se Acabe, que era um homem totalmente depravado, fora dos preceitos, fora do princípio, fora da visão, fora do entendimento, fora da comunhão. Um rei, deixa eu dizer a você, da pior espécie possível de gente era Acabe, de chegar ao ponto de se unir com alguém como a sua mulher Jezabel, que era inimiga do povo de Israel por ser inimigo de Jeová. Quando nós olhamos a história de Elias, nós muitas vezes podemos pensar que o grande opositor ali fosse talvez o rei Acabe, ou que talvez os 400 profetas de Baal, aquele contingente de exército de adoradores de Baal, pudesse ser qualquer oposição a Elias. Mas a grande oposição de Elias chama-se Jezabel. E talvez tenha sido Jezabel que conseguiu tirar o melhor de Elias. E é muito interessante quando a gente vê Elias tendo um nome. E no Velho Testamento você sabe que os nomes tinham muito significado. No inglês talvez você consiga entender melhor quando você vê algum sobrenome, quando você vê algumas junções de palavras. Toda vez que aparece um Mac, tipo McDonald, você está se referindo à família Donald. Aquele Mac é referente. No Brasil não quer dizer nada. O que é Espíndola, que é meu sobrenome? Sei lá. Entendeu? Lima, para mim é laranja, capital lá do outro país, é um monte de coisa. Entendeu? Não tem muita relação. Por que eu me chamo Ricardo? Porque estava na moda. E meus pais gostaram. Aí depois gostaram do R, botou Renata, Raquel. E se tivesse mais 10 filhos, ia ser tudo no R. Na casa do meu avô, todo mundo era A. Antônia, Mauri, Aldeni, Aldenice, Antônio, qual é o outro? É tudo A. Aldair, Almi, Aloísio. Era um negócio de A. Sem sentido. Entendeu? Não tem sentido assim a explicação. O que quer dizer esse nome? Entendeu? Estou botando nome por quê? Porque está na moda. Entendeu? Meu pai tinha maior horror ao nome dele, Joaquim. Porque era o nome do avô.
Meu avô botou o nome do meu pai, o nome dos dois avós, ou seja, os dois bisavós deram o nome do meu pai, Joaquim e João. Ele tinha horror, tanto de Joaquim, tanto de João. Joaquim hoje está no nome da moda. Haja vista Luciano e Angélica, entendeu? Agora você imagina se meu pai tivesse a mesma. Minha avó, mãe do meu pai, tentou. Meu nome ia ser Severino Moacir. Olha, o Senhor teve misericórdia da minha vida, porque eu garanto a vocês que eu ia mudar o nome, eu ainda ia processar meu pai e minha avó. Porque todo mundo conhece o pastor como pastor Vilarindo, mas o nome dele era Severino, e lá no Nordeste todo mundo conhecia ele como Bill. Então eu ia ser Severino Moacir. Nossa, só Jesus. Mas nome tinha sentido na Bíblia. Para a gente é que não tem, né? Para a gente é que não tem. E a gente vê Jezabel como a grande opositora de Elias. Mas Elias estava sendo formado, ele surge com um projeto de Deus, com um propósito de Deus, com um alvo, uma meta da parte de Deus. E eu digo a você que Jezabel fazia parte desse mesmo projeto. Porque Deus estabelece, Deus abate, Deus levanta, Deus destrói, Deus age como Ele quer e bem entende. Por um detalhe, Ele é Deus e ponto final. Então, da mesma forma que Davi teve Golias na sua vida, surge antes de Elias uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel quer dizer Baal existe. Ou em outra tradução, o príncipe vem, o príncipe Baal. Ou então o príncipe existe, Baal existe. Deus estava estabelecendo Jezabel para ser destronada por Elias. E o nome de Jezabel, da mesma forma como o nome dela tinha um significado, Elias significava Javé é meu Deus. E o que Deus queria era provar que quem era Deus não era Baal, mas era Jeová. Então o ministério, preste bem atenção no que eu estou dizendo, porque Deus está falando com gente aqui hoje que não entende a luta que está passando, nem a resistência que está enfrentando, nem o inferno se armando contra. Mas eu digo a você, não haveria um Elias sem uma Jezabel. Ela foi o estrado no qual Deus usou para levantar o ministério profético de Elias. Sabe aquele seu inimigo que está no seu encalço? Sabe aquela pessoa que lhe persegue, aquela situação que está lhe destruindo? Pois eu quero profetizar sobre você nessa manhã, que ela faz parte do projeto de Deus na sua vida, para que você consiga alcançar e subir de nível no seu projeto, no plano de Deus para você. E eu digo a você, não é pedra de tropeço, é degrau da escada. Nós temos uma outra pessoa, uma mulher sábia. E a Bíblia fala que a mulher sábia edifica, a mulher sábia constrói, a mulher sábia, ela consegue apaziguar ânimos, ela consegue resolver conflitos. E a gente tem a história de uma mulher chamada Esther. Esther nada mais era do que uma judia que estava em outro país desterrada. Mas naquele outro país, Deus tinha um plano com a vida de Esther. E para que aquele plano fosse cumprido, uma oposição precisava ser levantada. Esther, ela não caiu de paraquedas no palácio de Assuero, porque a rainha Vasti se separou do rei. Não foi isso. Vasti
foi uma peça do tabuleiro de Deus. E às vezes você acha que Deus não está fazendo nada. Às vezes você olha no meio da sua luta, no meio da sua solidão, porque muitas vezes nós nos sentimos sós, nós nos sentimos abandonados, parece que o céu não se move, parece Brasília no auge da seca, onde não tem vento, onde não tem grama, onde não tem folha, onde não tem nuvem, onde não tem oxigênio, onde só tem calor, parece que você está naquilo ali. Mas eu digo a você, mesmo nesses momentos, Deus continua mexendo os peões no tabuleiro. Você não é alguém desprovido de plano. Você não é alguém desprovido de propósito. Você não é alguém que foi colocado por acaso. Você é alguém que foi projetado e planejado por Deus para estar neste tempo, no hoje e no agora. Então Deus tem trabalhado em você e trabalhado ao redor da sua vida. E esse trabalhar ao redor, muitas vezes você não vê, mas Deus está mexendo lá para poder atingir e abençoar você aqui. Então a gente às vezes acha que Vasti foi só uma peça. Deus moveu uma peça para abrir o caminho. Você pode achar que o rei Assuero fosse uma peça para o projeto de Deus na vida de Esther. Ou Mardoqueu, seu tio, ter sido a mola mestra que colocou Esther no meio daquela situação do palácio. Não, Deus havia projetado Esther, mas antes de Esther, ele havia projetado um opositor chamado Amã. E Amã era inimigo do povo de Israel e queria destruir todo o povo de Israel. Esther, você só conhece a história de Esther, e aí é o que eu preciso que você entenda. Esther é conhecida não é por ter assumido o lugar da rainha Vasti. Esther não é conhecida por ter sido sobrinha de Mardoqueu. Ela não é conhecida por ter sido casada com Assuero, que reinava da África até o Oriente Médio. Não. Esther só é conhecida porque um dia um inimigo, um opositor, se levantou ferozmente para destruir. E este opositor foi a mola mestra para Deus destravar o plano dele na vida de Esther, honrar Esther e abençoar toda uma nação. Davi só descobriu o guerreiro que ele era quando ele recebeu a peita de Golias. Não foi o que o rei Saul fez com Davi. Porque Davi, quando se encheu de todo aquele reme-reme de Saul, Davi largou Saul e foi tocar a vida. Ele não ficou peitando. Ele não tomou Saul como seu inimigo opositor, mas ele respeitou Saul até depois de morto. E honrou a descendência de Saul. Essa é a diferença. Mas Deus usou um gigante para mostrar primeiramente a Davi que ele não era um menino que estava armado de pau e pedra, mas que ele era um guerreiro do Senhor dos Exércitos e que nada poderia impedi-lo. E Deus usou a figura de Golias para que todo o povo soubesse quem Davi era. Está disposto a enfrentar Golias? É porque Deus quer te levar a um novo patamar. E Deus quer mostrar a todos que estão ao seu redor quem você é e a sua capacidade dele. Foi na pressão do inimigo, na pressão da oposição, que Davi tirou o melhor que ele tinha. Não desista, não desista. Ainda que um exército se acampe contra você, ainda que a guerra se levante contra você, há um Deus que te sustém. E ao Senhor dos Exércitos que dá ordem aos seus anjos a teu favor. Por isso não desista. E eu vou repetir isso nessa mensagem até o final. Não desista da jornada. Apesar da oposição, apesar da resistência, continue, porque você há de transpor esta muralha. Nós temos outros homens, nós temos Elias. Que coisa, Elias era um homem tremendamente usado e com unção sobrenatural da parte de Deus. Um profeta que a palavra de Deus na boca de Elias se cumpria cabalmente. Deus tinha algo com Elias que era surpreendente, que você praticamente não vê em nenhum outro homem. Aquilo que Elias falava, Deus ratificava. Aquilo que Elias dizia, Deus concordava. Aquilo que Elias profetizava, Deus
efetuava. Essa era a figura de Elias. E a gente vê Elias surgindo ali em 1 Reis, no capítulo 17. A Bíblia não dá muitas informações sobre Elias. Elias surge, ele aparece, né? De repente aparece no capítulo dizendo: Elias o tesbita. É assim que Elias surge. Você não sabe a origem, você não sabe os pais, você não sabe muito detalhe da sua descendência, você não sabe a sua infância, adolescência, se ele matou leão ou urso, você não sabe nada. Mas eu vou dizer uma coisa que a gente sabe no capítulo anterior. Antes de Elias surgir, surgiu Jezabel. Viu? Antes de Elias surgir, surgiu Jezabel. E quando você vê a trajetória de Elias, e Elias pega 2 reis em Israel, mas o terrível, o pior de todos eles chama-se Acabe, que era um homem totalmente depravado, fora dos preceitos, fora do princípio, fora da visão, fora do entendimento, fora da comunhão. Um rei, deixa eu dizer a você, da pior espécie possível de gente era Acabe, de chegar ao ponto de se unir com alguém como a sua mulher Jezabel, que era inimiga do povo de Israel por ser inimigo de Jeová. Quando nós olhamos a história de Elias, nós muitas vezes podemos pensar que o grande opositor ali fosse talvez o rei Acabe, ou que talvez os 400 profetas de Baal, aquele contingente de exército de adoradores de Baal, pudesse ser qualquer oposição a Elias. Mas a grande oposição de Elias chama-se Jezabel. E talvez tenha sido Jezabel que conseguiu tirar o melhor de Elias. E é muito interessante quando a gente vê Elias tendo um nome. E no Velho Testamento você sabe que os nomes tinham muito significado. No inglês talvez você consiga entender melhor quando você vê algum sobrenome, quando você vê algumas junções de palavras. Toda vez que aparece um Mac, tipo McDonald, você está se referindo à família Donald. Aquele Mac é referente. No Brasil não quer dizer nada. O que é Espíndola, que é meu sobrenome? Sei lá. Entendeu? Lima, para mim é laranja, capital lá do outro país, é um monte de coisa. Entendeu? Não tem muita relação. Por que eu me chamo Ricardo? Porque estava na moda. E meus pais gostaram. Aí depois gostaram do R, botou Renata, Raquel. E se tivesse mais 10 filhos, ia ser tudo no R. Na casa do meu avô, todo mundo era A. Antônia, Mauri, Aldeni, Aldenice, Antônio, qual é o outro? É tudo A. Aldair, Almi, Aloísio. Era um negócio de A. Sem sentido. Entendeu? Não tem sentido assim a explicação. O que quer dizer esse nome? Entendeu? Estou botando nome por quê? Porque está na moda. Entendeu? Meu pai tinha maior horror ao nome dele, Joaquim. Porque era o nome do avô. Meu avô botou o nome do meu pai, o nome dos 2 avós, ou seja, os 2 bisavós deram o nome do meu pai, Joaquim e João. Ele tinha horror. Tanto de Joaquim, tanto de João. Joaquim hoje está no nome da moda. Haja vista Luciano e Angélica. Entendeu? Agora você imagina se meu pai tivesse a mesma. Minha avó, mãe do meu pai, tentou. Meu nome ia ser Severino Moacir. Olha, o Senhor teve misericórdia da minha vida, porque eu garanto a vocês que eu ia mudar o nome, eu ainda ia processar meu pai e minha avó. Porque todo mundo conhece pastor como pastor Vilarindo, mas o nome dele era Severino. E lá no Nordeste todo mundo conhecia ele como Bill. Então eu ia ser Severino Moacir. Nossa, só Jesus. Mas nome tinha sentido na Bíblia. Para a gente é que não tem, né? Para a gente é que não tem. E a gente vê Jezabel como a grande opositora de Elias. Mas Elias estava sendo formado, ele surge com um projeto de Deus, com um propósito de Deus, com um alvo, uma meta da parte de Deus. E eu digo a você que Jezabel fazia parte desse mesmo projeto.
Porque Deus estabelece, Deus abate, Deus levanta, Deus destrói, Deus age como Ele quer e bem entende. Por um detalhe, Ele é Deus e ponto final. Então, da mesma forma que Davi teve Golias na sua vida, surge antes de Elias uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel quer dizer Baal existe. Ou em outra tradução, o príncipe vem, o príncipe Baal. Ou então o príncipe existe, Baal existe. Deus estava estabelecendo Jezabel para ser destronada por Elias. E o nome de Jezabel, da mesma forma como o nome dela tinha um significado, Elias significava Javé é meu Deus. E o que Deus queria era provar que quem era Deus não era Baal, mas era Jeová. Então o ministério, preste bem atenção no que eu estou dizendo, porque Deus está falando com gente aqui hoje que não entende a luta que está passando, nem a resistência que está enfrentando, nem o inferno se armando contra. Mas eu digo a você, não haveria um Elias sem uma Jezabel. Ela foi o estrado no qual Deus usou para levantar o ministério profético de Elias. Sabe aquele seu inimigo que está no seu encalço? Sabe aquela pessoa que lhe persegue, aquela situação que está lhe destruindo? Pois eu quero profetizar sobre você nessa manhã, que ela faz parte do projeto de Deus na sua vida, para que você consiga alcançar e subir de nível no seu projeto, no plano de Deus para você. E eu digo a você, não é pedra de tropeço, é degrau da escada. Nós temos uma outra pessoa, uma mulher sábia. E a Bíblia fala que a mulher sábia edifica, a mulher sábia constrói, a mulher sábia, ela consegue apaziguar ânimos, ela consegue resolver conflitos. E a gente tem a história de uma mulher chamada Esther. Esther nada mais era do que uma judia que estava em outro país desterrada. Mas naquele outro país, Deus tinha um plano com a vida de Esther. E para que aquele plano fosse cumprido, uma oposição precisava ser levantada. Esther, ela não caiu de paraquedas no palácio de Assuero, porque a rainha Vasti se separou do rei. Não foi isso. Vasti foi uma peça do tabuleiro de Deus. E às vezes você acha que Deus não está fazendo nada. Às vezes você olha no meio da sua luta, no meio da sua solidão, porque muitas vezes nós nos sentimos sós, nós nos sentimos abandonados, parece que o céu não se move, parece Brasília no auge da seca, onde não tem vento, onde não tem grama, onde não tem folha, onde não tem nuvem, onde não tem oxigênio, onde só tem calor, parece que você está naquilo ali. Mas eu digo a você, mesmo nesses momentos, Deus continua mexendo os peões no tabuleiro. Você não é alguém desprovido de plano. Você não é alguém desprovido de propósito. Você não é alguém que foi colocado por acaso. Você é alguém que foi projetado e planejado por Deus para estar neste tempo, no hoje, no agora. Então Deus tem trabalhado em você e trabalhado ao redor da sua vida. E esse trabalhar ao redor, muitas vezes você não vê. Mas Deus está mexendo lá para poder atingir e abençoar você aqui. Então a gente às vezes acha que Vasti foi só uma peça. Deus moveu uma peça para abrir o caminho. Você pode achar que o rei Assuero fosse uma peça para o projeto de Deus na vida de Esther. Ou Mardoqueu, seu tio, ter sido a mola mestra que colocou Esther no meio daquela situação do palácio. Não. Deus havia projetado Esther
Mas antes de Esther, ele havia projetado um opositor chamado Amã. E Amã era inimigo do povo de Israel e queria destruir todo o povo de Israel. Esther, você só conhece a história de Esther, e aí é o que eu preciso que você entenda. Esther é conhecida não é por ter assumido o lugar da rainha Vasti. Esther não é conhecida por ter sido sobrinha de Mardoqueu. Ela não é conhecida por ter sido casada com Assuero, que reinava da África até o Oriente Médio. Não. Esther só é conhecida porque um dia um inimigo, um opositor, se levantou ferozmente para destruir. E este opositor foi a mola mestra para Deus destravar o plano dele na vida de Esther, honrar Esther e abençoar toda uma nação. Querido, às vezes você não entende, mas de onde você menos espera, é ali que está o agir de Deus. A pessoa que se levanta para destruir você, é ela que Deus está usando para projetar você. Preparas-me, não é prepara uma mesa, é prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Deus permite que você tenha inimigos, mas a mesa é dele para você. Então entenda que lá na cozinha do céu, os anjos já estão preparando a sua refeição. E não é refeição de fast food, McDonald's ou qualquer outro podrão que tem por aí. É restaurante francês no qual você vai sentar. Espere, eles já estão tirando do forno e vão trazer. Eu ouvi um pastor dizendo o seguinte, e o arcanjo Miguel já está vindo para dar os últimos detalhes, toques da mesa. Então meu filho, se prepara, porque a mesa não é para o seu inimigo. A mesa do Senhor é para você. Esther não teria hoje chegado à nossa história, à nossa vida, ao nosso conhecimento, se não fosse por Amã, o seu inimigo, o seu arqui-inimigo. Querido, deixe Deus agir. Confie que nenhum fio da sua cabeça há de cair. Muitas vezes nós temos medo, e medos infundados. Deixa eu dizer a você, o que eu falei, acho que semana passada ou retrasada. Olha, os seus dias estão todos contados em Deus. O diabo, ele não tem capacidade de diminuir, de roubar ou de alterar 1 milésimo de segundo do tempo que Deus determinou para você nesta terra. É Ele que bota os pontos, as vírgulas e fecha o parágrafo e fecha a história, e não Satanás. Então confie que Deus está no controle. Ele não sai do trono, Ele não sai do seu palácio, mas de lá Ele comanda a ordem a favor dos seus. Então, se Davi teve Golias, se Elias teve Jezabel, Rainha Esther teve Amã. Não se preocupe com essa oposição. Deus está usando para te levar a um novo patamar. E talvez o maior e o melhor exemplo que nós temos é de um homem chamado Jesus. É de um homem que era Deus, mas era homem. E esse Deus que era homem, era dotado de emoções iguais às suas e iguais às minhas. Porque a impressão que dá é que a gente vê Jesus exclusivamente como aquele homem andando pela Galileia com roupas brancas, talvez uma faixa vermelha em algum lugar, não sei, como as pessoas retratam. Toda cantata de Natal tem um Jesus de branco e faixa vermelha. Então a gente fica com aquilo na cabeça. Se vê uma imagem, você tem um Jesus meio alourado, com cabelo bom, assim cacheado, dá inveja, tudo quanto é mulher. Como é que Jesus tinha um cabelo bom, se o povo lá tinha cabelo ruim? Entendeu? Mas eles botaram o cabelo bom. A gente cria uma imagem de Jesus assim. Um Jesus que era talvez docinho o tempo todo, aquela candura. Deixa eu dizer a você, Jesus era dotado de sentimentos e emoções. Jesus tinha sentimentos de compaixão. E isso é que fazia com que ele operasse muitos milagres. A compaixão que ele tinha, ele olhava para o povo, ele olhava para uma cidade e ele tinha compaixão daquela gente. Outras vezes, Jesus se sentia no impulso de peitar. Você já viu isso?
Ou você nunca notou ele chamando alguns dos seus opositores de sepulcro caiado? Outras vezes, Jesus se irava. E se irava tanto que ele chegou ao ponto de pegar um pedaço de pau e na porta do templo sair descendo paulada em todo mundo e quebrando tudo. Você consegue imaginar Jesus? Imagine seu pastor. É fácil imaginar que você conhece seu pastor, né? Ele só não pega a vara. Sabe? Outro dia eu botei uma pessoa, durante o culto, botei uma pessoa para fora da igreja no berro. Deixa eu dizer pra você, no berro, se passasse aqui no telão, o pessoal ia ficar escandalizado. A pessoa enfiou o dedo na minha cara, eu falei assim: nunca mais você levante o seu dedinho para mim. Jesus era mais duro ainda. Jesus teve momentos de solidão. Getsemane foi o quê? Foi o ápice da natureza humana dele, onde ele sentiu medo, insegurança, abandono, dor. Deus iria enfrentar algo que Deus jamais havia enfrentado: a morte e a separação de si mesmo. Tento explicar isso, não sei. Nem vou. Mas Jesus estava lá. E a gente, quando pensa na trajetória de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega, quando a gente pensa nesse Cristo que nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, quando nós pensamos no Cristo, muitas pessoas, muitas figuras, muitas personagens surgem nessa história que são insensadas por nós, e essas personagens são extremamente importantes na história de Jesus. Maria, nós honramos Maria, mãe do Senhor, mulher sábia. A Bíblia fala que a mais honrada entre todas as mulheres era Maria. E aí a igreja honra Maria como se fosse um pilar. A gente pensa em João Batista, primo de Jesus, que dá início, literalmente, ao ministério de Jesus, batizando, ali no Rio Jordão, quando os céus se abrem, uma pomba desce, e a voz ecoa do alto, dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Estava ali João, o último dos profetas. Ele talvez tivesse uma parte importante. São José, como pai, que não era pai, mas que assumiu. Pedro, o grande Pedro, que era aquele que falava, que brigava, que ficava com raiva, mas depois amava, pedia perdão. Esse era Pedro, que Jesus Cristo chegou e falou assim: olha, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Depois vira para Pedro lá no final e fala assim: apacenta o meu rebanho. Pedro foi o primeiro pastor da igreja, estabelecido pelo próprio Jesus. Apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Talvez Pedro fosse a pessoa-chave. João, o apóstolo do amor. Quantas pessoas você tem liberdade de deitar a cabeça no ombro? Mas Jesus Cristo e João eram íntimos e ligados de afeto e amor intenso, de João ter liberdade de recostar na cabeça do mestre e ouvir a batida do coração. Mas não, eu vou lhe dizer, havia um que nós relegamos, mas sem esse um, talvez o plano não se completasse. Era Judas. Jesus Cristo tinha um opositor. Jesus Cristo tinha alguém que lhe fez oposição, que lhe traiu e que lhe destruiu a vida. Judas foi o grande obstáculo e opositor no ministério de Jesus. Não foram os escribas, os fariseus, não foram os sacerdotes do templo, porque durante a caminhada de 3 anos de Jesus nessa terra, quando ele pregava, nenhum deles conseguiu paralisar Jesus. Mas foi justamente Judas que, nas suas artimanhas e tramóias, ele conseguiu pegar Jesus Cristo no Getsemane e o levá-lo até o Calvário.
um opositor. E talvez o maior opositor de todos. Alguém que teve uma importância e um papel extremamente relevante na nossa salvação. Você já pensou nisso? E foi justo no Getsêmani, no lugar da prensa, porque Getsêmani é isso, é o lugar da prensa, onde se prensa azeitonas para se extrair o azeite, e você só tem azeite, e azeite puro, se a azeitona for espremida, e muitas vezes Deus está permitindo que você seja espremido, que você passe sobre calor, que você passe sobre pressão, para que você possa sair melhor. Deus lhe dotou de algo que talvez você não consiga entender, mas chama-se resiliência. Sob pressão, sob temperatura, sob situações extremas, você pode até perder a sua forma, mas quando você volta, todas as impurezas saem, e você volta numa forma igual, mas numa pureza maior. Muitas vezes as pressões que você passa estão purificando você, estão levando você para um outro nível. E eu digo a você, Judas foi uma peça essencial no ministério de Jesus, porque foi através de Judas que Jesus caminhou a via sacra até o Calvário. E sem Judas não haveria Calvário, e sem Calvário não haveria ressurreição, e sem ressurreição não haveria redenção. Então saiba que as oposições estão aí, mas elas não estão aí para nos derrotarem, nem para nos destruírem. Elas estão aí para fazerem parte do projeto de Deus, de nos levar a um estágio maior. Não reclame dos que te traem, não reclame daqueles que te apunhalam, não reclame daqueles que tentam destruir você. Por isso que a Bíblia fala, olha, ora pelos seus inimigos. Outro dia desse, um inimigo, essa semana, um inimigo meu sofreu um acidente. E deixa eu dizer a você, eu tenho inimigos. Teve gente que tentou destruir o ministério de forma tão terrível há muitos anos atrás. E eu vi uma pessoa tendo um acidente essa semana, e era grave. Sabe, meus queridos, eu estava saindo da igreja, e eu estou abrindo isso porque é difícil. Eu sou homem. Quando você vê o seu inimigo tropeçar, a vontade que dá a dizer é bem feito. É Deus pesando a mão. Mas eu tenho que abrir que eu fui tentado a dar graças a Deus pela desgraça alheia. Mas o Espírito de Deus fechou minha boca. E eu saí sozinho do meu carro um dia à noite, voltando para casa. E eu disse, Deus tem misericórdia da vida desse homem no centro cirúrgico. Porque hoje, se eu estou aqui, foi porque eu passei por oposições que você não tem ideia. E foram nesses momentos que eu pude experimentar o maior, o melhor e o mais intenso favor de Deus a meu respeito. E aí, querido, eu vou dizer a você, sem Golias não haveria trono. Entende? Sem Golias não haveria trono. Sem Judas não haveria o Calvário como nós o conhecemos. E eu vou dizer a você, sem o seu inimigo não vai haver a sua vitória. Nós todos queremos ter vitória, mas para se ter vitória, você tem que ter batalha. E é no seio da batalha, e é no calor da guerra, que os melhores soldados são forjados. E se você está aqui, e se você está de pé, eu estou dizendo, continue, porque a oposição que você tem faz parte do projeto de Deus. Entenda, Ele é quem faz a mesa na sua frente, para que todos os seus inimigos vejam. Sabe, quando você tem oposição, você tem duas opções: ou você entrega e você se rende, ou você é tomado de uma força e de algo, querido. A cada ação tem que corresponder uma reação. E eu digo a você, qual tem sido a sua reação? Muitas vezes as situações vão dizer para você que você não tem valor, como foi para Elias e como foi para Davi. Sabe, muitas vezes o diabo vai querer dizer que você não consegue, que você não pode, que você não tem força, que você não tem estrutura, que você não tem dinheiro, que você não tem cultura, que você não tem berço, que você não tem família. Pois eu digo a você, você tem berço, você é filho do Deus Altíssimo, você tem história, você tem fortuna, porque o teu pai é o dono do ouro e da prata. Você em si mesmo não tem força, mas o Senhor, através da alegria dele, é a sua força, e é ele que te levanta. Por isso ele diz, o que está fraco que se levante, e que no dia da angústia não diminua a sua força se entregando, mas reaja. Permita que o Espírito Santo de Deus se levante como autoridade dentro de você, de tal forma que você se coloque de pé e entenda que, independente do que o mundo pensa ou que Satanás queira, mais vale o que Deus planejou para a sua vida. E o que Deus planejou para a
na sua vida há de ser cumprido. Ipsis literis até o final. O diabo não tem como mudar, os seus inimigos não têm como impedir, mas o plano, a vontade de Deus, ela há de ser completada de forma perfeita e abençoada na sua vida. Essa é a palavra de Deus para você nesta manhã. Não desista, continue na batalha. O seu inimigo é o seu lugar para você subir e alcançar o novo patamar de Deus. Vamos ficar de pé para orar. Amém.